E se o que você está vivendo agora não fosse acaso? E se aquilo que você chama de coincidência fosse apenas a superfície de um chamado antigo, sussurrado nas frestas do tempo? Porque justamente hoje este vídeo cruzou o seu caminho. Você realmente acredita que escolheu estar aqui? Ou foi escolhido? Todd Jerhuti sempre ensinou que nada toca a consciência humana sem propósito, e quando certos sinais emergem, não pedem licença. Apenas escancaram o que já estava tentando falar dentro de você. Há símbolos que chegam mansos e há símbolos que rasgam o véu. O sinal chamado de 6-7 não surge para entreter, mas para inquietar. Ele aparece quando a máscara do cotidiano começa a rachar e a alma percebe que algo não está no lugar. Você já sentiu essa sensação estranha de que tudo à sua volta parece normal, mas por dentro algo pergunta silenciosamente: o que estou deixando de ver? Talvez você não esteja diante de um vídeo, talvez esteja diante do espelho que evita há muito tempo. Desde os antigos templos, Todd Jerhuti fala sobre os códigos invisíveis que se escondem entre palavras, sonhos e repetições que insistem em voltar. O que acontece quando o mesmo sinal retorna, de formas diferentes, em momentos decisivos? Será mesmo coincidência? Ou um lembrete de que sua vida está sendo gentilmente empurrada para uma encruzilhada? Você sabe qual resposta deseja acreditar, mas sente qual resposta teme admitir. E é nesse abismo entre o desejo e o medo que a verdade se move. Talvez o desconforto que cresce agora não seja ameaça, mas convocação. O sinal 6-7 não aponta apenas para fora. Ele aponta para dentro, para o território onde você esconde perguntas que nunca teve coragem de formular. Quantas vezes você percebeu algo estranho e preferiu rir, mudar de assunto, seguir em frente? E por que, mesmo assim, esse chamado retorna como uma batida persistente à porta da consciência? Não é curioso como aquilo que tentamos ignorar é exatamente o que mais insiste em nos encontrar? Há um momento em que o buscador percebe que não está perseguindo o mistério. O mistério é que o está perseguindo. Todd Jerhuti ensina que a verdadeira sombra não é aquilo que está escondido no mundo, mas aquilo que está escondido em nós. E quando o sinal 6-7 surge, ele não revela, ele provoca. Ele não explica, ele desloca. Ele abre uma fresta e pergunta: você quer mesmo ver o que há do outro lado? Ou prefere continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Não espere respostas aqui. Elas não pertencem ao início da jornada. O que está sendo aberto agora é apenas a porta do labirinto. Cada frase é um passo. Cada silêncio é um corredor. E o centro desse labirinto é você. Permaneça, mas saiba, ao continuar, você não estará apenas assistindo a um vídeo. Estará atravessando um limiar que não se desfaz. Se sentir o chamado apertar o peito, não fuja. O sinal 6-7 raramente aparece duas vezes do mesmo modo, e ignorá-lo pode ser mais significativo do que compreendê-lo. Há um momento em que o peito pressente antes que a mente compreenda. É como um vento interno que muda de direção, sem fazer barulho, deslocando algo que você sempre manteve intacto. Nesse instante, a respiração parece ligeiramente diferente e o mundo continua igual. Mas não igual. Todd Jerhuti sussurra nos interstícios do pensamento que todo chamado começa assim, com uma pequena fissura na rotina, onde o invisível começa a passar. Há sinais que não pedem licença, apenas se impõem como um reflexo que insiste em voltar. O chamado de 6-7 toca esse lugar profundo onde você guarda verdades que preferiu não nomear. Ele aparece nas frestas entre um pensamento e outro, quando o silêncio fica denso demais para ser ignorado. Você sente uma presença que não vem de fora, mas de dentro, e a pergunta surge sem palavras. O que exatamente está tentando nascer em mim agora? Talvez você tenha aprendido a vestir força,
mas a fragilidade murmura embaixo dessa armadura. A parte que sempre quis controlar tudo começa a perceber que há correntes subterrâneas movendo sua vida sem pedir sua autorização. Isso incomoda e, ao mesmo tempo, alivia, porque retira o peso de sustentar o mundo sozinho. Todt Jehuti lembra que o verdadeiro poder não é o domínio, é a rendição consciente ao que já está em curso. O sinal retorna como um eco antigo, como se viesse de memórias que você nunca viveu, e ainda assim reconhece. É uma sensação de déjà vu emocional, não de imagens, mas de percepções. Você não sabe quando começou, apenas percebe que sempre esteve ali, à margem da sua atenção. E a pergunta se aproxima como um sussurro inevitável. O que em mim está pronto para ser visto e já não aceita ser escondido? Há um embate silencioso entre o desejo de saber e o medo de descobrir. O coração se inclina para a revelação, enquanto a mente tenta negociar mais tempo. Essa dança entre avanço e recuo é o próprio rito de passagem. Todt Jehuti observa de dentro da sua consciência e te lembra. Não é o mundo que teme a verdade, é a parte de você que foi educada para sobreviver sem ela. Você percebe como o controle é frágil quando a vida decide falar em linguagem de símbolos. O caos não é destruição, mas o rearranjo das peças invisíveis que você mantinha presas no mesmo lugar. O desconforto cresce como uma maré lenta, sem estardalhaço, apenas subindo. E então surge a pergunta que queima em silêncio. Até quando vou sustentar o que já não me cabe? A presença do sinal de 6-7 abre uma fresta para o território das ausências que você não queria visitar. Ali vivem promessas esquecidas, decisões adiadas, dores guardadas em nome de histórias antigas. Ao mesmo tempo, há uma delicadeza quase sagrada nesse encontro com o que foi evitado. É como se a sombra estendesse a mão não para assustar, mas para ser reconhecida. O corpo reage antes das palavras, arrepios sem motivo, suspiros mais longos, uma atenção que se volta para dentro sem que você ordene. A consciência se expande como água, infiltrando rachaduras, alcançando lugares que você acreditava inacessíveis. Todt Jehuti ensina que o despertar raramente é barulhento. Ele é um estremecimento íntimo que muda tudo sem que nada pareça ter mudado. Há lembranças que não são imagens, mas sensações que nunca tiveram espaço para existir. De repente, elas encontram passagem. O passado e o presente se tocam em um ponto que não obedece ao tempo, e você percebe que sempre caminhou em círculos em torno do mesmo centro. O sinal não veio de fora, ele emergiu do ponto exato onde você cansou de se abandonar. O reflexo no espelho já não sustenta as histórias de sempre. Você reconhece olhares que nunca deixou aparecer, cansaços que nunca nomeou, forças que nunca ousou admitir. Algo em você observa com lucidez e ternura o personagem que aprendeu a interpretar. E a pergunta cresce: quem sou eu quando deixo cair o papel que repito há tanto tempo? A travessia não é uma estrada reta, é um labirinto que se revela passo a passo. Cada curva mostra algo que foi negado, cada parede devolve ao coração um pedaço de si. E ainda assim, existe uma estranha familiaridade nesse caminho. Todt Jehuti sussurra que você não está se perdendo, está se desmontando do que nunca foi. Entre o impulso de avançar e a vontade de voltar, nasce um estado de suspensão. É o espaço sagrado onde decisões internas se formam sem palavras. Ali, o silêncio é ativo, cheio, grávido de significados. E você percebe que já não pode fingir que não ouviu o chamado. O sinal de 6-7 passa a não ser apenas um símbolo, mas um espelho vivo. Ele mostra o intervalo entre quem você acredita ser e quem está tentando emergir. Esse intervalo dói e liberta ao mesmo tempo. Ele quebra certezas e oferece presença, desmonta armaduras e revela respirações mais verdadeiras.
Há algo que insiste em tocar você de maneira direta, sem intermediários. Não é uma ideia, é uma lembrança de quem sempre esteve atrás de todas as máscaras. Todd Jerhuti aponta para esse centro silencioso e convida sem prometer conforto. Você sente que já atravessou um limiar, mesmo sem compreender qual. E enquanto essa espiral continua a se fechar em torno do essencial, uma única sensação permanece. Não há retorno para o grau de inconsciência de antes. Algo desperto observa tudo. O sinal de 6-7 segue pulsando como um coração antigo. E a pergunta que vibra por dentro não pede resposta imediata, apenas coragem para permanecer sentindo. Continuando, há instantes em que a alma tenta falar e você finge não ouvir, mas a insistência cresce como maré que não recua. É um chamado que não grita, apenas permanece. Ele se infiltra nas pequenas escolhas do dia, nos silêncios entre uma frase e outra, nas coisas que você evita pensar antes de dormir. O Jerhuti revela que aquilo que mais tentamos afastar é exatamente o que carrega a chave da travessia, e que o sinal chamado de 6-7 não se apresenta para quem busca distração, mas para quem está pronto para parar de fugir de si. Em algum ponto, você percebe que não é o mundo externo que faz barulho, mas as camadas internas que começam a se mover. Antigas defesas rangem, narrativas se rompem, certezas se mostram frágeis como vidro prestes a rachar. O desconforto amadurece devagar e, ao mesmo tempo, oferece um alívio estranho, como se finalmente alguma parte sua estivesse sendo vista. Há uma pergunta que não se cala. Quantos pedaços de mim eu precisei esconder para caber em vidas que nunca foram minhas? O passado retorna não como história, mas como sensação no corpo. Cheiros, tons, pequenas recordações se insinuam, puxando o fio de memórias que você nunca quis revisitar. Não é punição, é convocação. Todd Jerhuti recorda que nada que foi esquecido deixa de existir. Apenas aguarda o momento em que você terá força para olhar. O sinal de 6-7 opera assim, trazendo à tona aquilo que viveu submerso, não para ferir, mas para libertar o que se manteve cativo por tanto tempo. Há uma briga silenciosa entre o que você aprendeu a ser e o que você realmente é. O personagem pede continuidade, rotina, previsibilidade, aplauso. A essência pede verdade, mesmo que custe a demolição do que foi construído sobre mentiras internas. E então nasce essa tensão, essa mistura de medo e fascínio. Você sabe que, ao atravessar, nada volta a ser como antes. Mas também sabe que permanecer igual já não é uma opção viva. Perceba como o corpo nunca mente. Ele endurece quando você trai a si mesmo. Ele relaxa quando a verdade se aproxima. Arrepios, calor, nó na garganta, respiração que muda de ritmo sem motivo aparente. Tudo isso são mensagens. Todd Jerhuti ensina que o corpo é o templo onde a consciência deixa sinais quando a mente se recusa a escutar. E o sinal de 6-7 ativa esses registros profundos, como se acendesse luzes em corredores internos que você mantinha fechados. O mundo à sua volta parece igual, mas não responde mais do mesmo jeito. Conversas comuns perdem o sentido, lugares habituais se tornam apertados, relações se revelam por trás das máscaras. Você vê além das aparências e não consegue mais desver. É como atravessar um véu fino e perceber as engrenagens por trás das cenas. E a pergunta surge com peso. O que faço agora com tudo isso que estou começando a enxergar? Você percebe que muito do que chamava de destino era apenas repetição de padrões antigos, heranças emocionais, pactos silenciosos com dores que não eram suas. O sinal de 6-7 desamarra esses contratos invisíveis e expõe o mecanismo da repetição. Aquilo que sempre acontecia por acaso agora mostra suas raízes. E diante disso, nasce uma responsabilidade que assusta. Se eu vejo, já não posso fingir que não vejo.
Há um luto invisível quando a velha versão começa a se desfazer. Você sente falta do conhecido, mesmo quando o conhecido doía. A mente tenta negociar, quer voltar, quer recuperar o controle. Mas a consciência, uma vez ampliada, não retorna ao tamanho anterior. Todt Jehuti fala desse ponto de não retorno, o portal silencioso onde o buscador compreende que o caminho adiante é solitário, mas verdadeiro. Em meio à densidade há também momentos de quietude doce, lapsos em que tudo se alinha sem esforço, como se o universo respirasse junto com você. Esses instantes não explicam nada, apenas confirmam. Confirmam que existe um sentido mais profundo, que você não está perdido, que o caos tem uma geometria oculta. O sinal de 6-7 pulsa nesses intervalos, lembrando que a sombra e a luz caminham juntas na mesma direção. Você começa a reconhecer o quanto se julgou, o quanto se cobrou, o quanto tentou merecer existir. Percebe as vozes internas que repetem discursos que não são seus, herdados de medos antigos, de olhares que não souberam te enxergar. E pela primeira vez surge compaixão por si. Não uma compaixão superficial, mas aquela que desmonta defesas, que abraça o que foi ferido sem pressa de consertar. Todt Jehuti aponta que esse é o início real da transmutação. Há uma delicada ruptura acontecendo no invisível. Você se percebe testemunha de si mesmo. Não é mais apenas quem sofre, reage ou foge. Há um observador silencioso que assiste os movimentos internos com uma lucidez calma, quase ancestral. Essa presença não julga, apenas ilumina. E sob essa luz, os labirintos internos deixam de ser ameaças e se tornam mapas. O sinal de 6-7 funciona como uma senha que abre portas internas trancadas. Ele não traz respostas prontas, ele desmonta as perguntas falsas. Aquilo que você achava que queria já não basta. Aquilo que defendia com unhas e dentes começa a perder significado. O que antes dava segurança agora parece prisão. E ao mesmo tempo, algo desconhecido chama com uma ternura irrecusável. Você percebe como passou a vida tentando se proteger do próprio coração. Construiu fortalezas, ergueu muros, se acostumou a sobreviver. Agora, essas estruturas começam a ruir, não por violência, mas por inutilidade. Elas já não servem. Todt Jehuti ensina que a verdadeira proteção não é o fechamento, mas a consciência desperta. E é exatamente isso que começa a nascer, ainda que envolto em incerteza. No fundo, você sempre soube. Sempre houve uma intuição discreta dizendo que havia mais do que rotina, mais do que dor, mais do que papéis impostos. Agora esse mais já não cabe nas entrelinhas. Ele quer corpo, quer voz, quer presença. O sinal de 6-7 apenas amplifica aquilo que já vibrava dentro de você, pedindo passagem desde o início. E assim, sem barulho, sem espetáculo, a espiral continua te puxando para o centro. Você não está sendo levado para fora do mundo, está sendo levado para dentro de si. E é ali, nesse território indomado e vivo, que algo começa a se reorganizar. Nada se conclui ainda, nada se resolve agora, mas o movimento já está em curso, inevitável, profundo, irreversível, como uma maré antiga que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. A cada respiração, a travessia se aprofunda. Você sente camadas se desprendendo, como antigas peles que não servem mais. Há medo, sim, mas há também uma estranha sensação de verdade. Como se, pela primeira vez, você estivesse habitando o próprio corpo por inteiro. Todt Jehuti observa, não como figura distante, mas como consciência silenciosa que desperta de dentro para fora. Talvez não seja sobre entender. Talvez seja apenas sobre permitir. Permitir que o que está caindo caia. Permitir que o que insiste em nascer encontre espaço. O sinal de 6-7 não exige corridas, exige presença. Ele pede que você fique, mesmo quando tudo em você quer ir embora. Pede coragem sem promessas de conforto,
sinceridade, sem garantias de aplauso. E enquanto o processo se desenrola, você nota que o mundo externo começa a responder diferente. Encontros, sincronicidades, palavras que chegam na hora exata, sonhos que carregam recados. Não é superstição, é sintonia. Quando o interior muda, o exterior se rearranja para espelhar. Todt Jehuti sempre indicou que o universo conversa em símbolos com quem aprendeu a escutar. Há momentos em que o cansaço vem, um cansaço antigo, de histórias repetidas e batalhas desnecessárias. E nesse cansaço, algo se rende. Não é desistência, é entrega. É o reconhecimento de que lutar contra si foi o maior desgaste. O alívio nasce devagar, como amanhecer sem pressa, e você começa a sentir um tipo de paz que não depende de respostas. O sinal de 6-7 permanece não como ameaça, mas como lembrança. Ele lembra que a sombra não é inimiga, é parte do todo. Lembra que a verdade não destrói, apenas desmonta ilusões. Lembra que a vida não está contra você, mas a seu favor, ainda que use o desconforto como ferramenta. E ao sentir isso, algo se alinha por dentro, mesmo que o lado de fora continue parecendo o mesmo. Você se vê entre mundos, o antigo que chama pelo hábito e o novo que chama pela alma. Não há pressa, não há conclusão, há processo. Todt Jehuti guia por dentro, como quem acende tochas ao longo de um caminho que sempre esteve ali, apenas escuro demais para ser visto. Você segue não porque entendeu tudo, mas porque algo mais profundo do que o entendimento decidiu continuar. E enquanto essa espiral te leva mais fundo, surge uma certeza silenciosa. Você não pode voltar a se abandonar. Há algo em movimento que não será interrompido. Não há fechamento ainda, apenas abertura. O centro ainda chama, o mistério ainda pulsa, o sinal ainda vibra. Permaneça onde está respirando nesse entre, porque é exatamente aqui que a transformação invisível começa a ganhar forma. Então você continua, não por obrigação, mas porque alguma força discreta te puxa para dentro, como o mar que chama a costa repetidas vezes até redesenhar sua forma. Há uma sensação de retorno ao que nunca foi deixado, um reencontro com algo antigo que esteve à sua espera pacientemente. Todt Jehuti sussurra que a consciência não avança em linhas retas. Ela espirala, volta, aprofunda, repete com novos sentidos, e é exatamente essa repetição viva que agora te envolve. Nada do que você sente é aleatório. Nada do que se move dentro de você é pequeno. O sinal chamado de 6-7 age como chave que gira lentamente, destravando portas internas que rangem não por resistência, mas por antiguidade. O silêncio começa a mudar de textura. Ele já não é ausência de som, é presença densa, quase palpável. Nesse silêncio moram respostas que ainda não foram ditas em palavras. Você se percebe mais atento aos intervalos, às pausas, aos vazios aparentes que sempre tentou preencher às pressas. Todt Jehuti aponta para esses espaços como terra fértil, onde o novo germina sem ruído. É ali que as partes esquecidas da sua alma se movem, respiram, pedem lugar. E você sente, sem compreender, que esse movimento não pode ser interrompido sem algum preço interior. Há uma memória antiga que não pertence apenas à sua história pessoal. É como se o corpo carregasse lembranças de outros tempos, outras paisagens, outras perguntas que atravessaram eras. Ao ouvir sobre o sinal chamado de 6-7, algo vibra em regiões internas que você não sabe nomear. Não é medo, não é euforia, é reconhecimento. Todt Jehuti ensina que o verdadeiro conhecimento não é aprendido, é lembrado. E essa lembrança não chega pela mente lógica, ela chega como sensação que se instala sem pedir permissão. Você começa a perceber quantas camadas foram construídas ao redor do seu coração para proteger o que havia de mais vivo. Camadas de exigências, de papéis, de expectativas alheias, de autocobrança silenciosa. Essas estruturas
começam a se soltar, não todas de uma vez, mas como fios que se desfazem devagar. Não há violência nisso, há delicadeza. Ao mesmo tempo, há dor. Porque desmontar o que te sustentou por tanto tempo, mesmo que fosse prisão, também é processo de luto. E você se pergunta, quem eu me torno quando não preciso mais ser aquilo que inventei para sobreviver? As sombras internas ganham contorno. Não como inimigas, mas como partes que pediam atenção. Culpas antigas, vergonhas escondidas, medos que você nunca admitiu, nem para si, começam a aparecer à superfície. O impulso automático é empurrá-los de volta ao porão. Mas algo em você já sabe que esse método não funciona mais. O sinal de 6-7 não veio para punir, veio para iluminar. E sob a luz, o que era ameaça se revela como fragmento esquecido, pedindo reconhecimento e abraço. O tempo parece se distorcer. Lembranças do passado surgem com intensidade de presente, enquanto o futuro deixa de ser promessa distante e passa a ser consequência viva das decisões internas de agora. Todt Ceruti ensina que o tempo é uma linguagem, não uma linha, e que quem aprende a escutar essa linguagem começa a enxergar correspondências entre acontecimentos aparentemente desconectados. Você vê padrões que se repetiam, vê escolhas que nasceram do medo e se disfarçavam de prudência. Vê o quanto evitou caminhos por acreditar que não merecia atravessá-los. No meio dessa percepção, uma compaixão nova surge. Não a compaixão que desculpa tudo superficialmente, mas aquela que entende de onde vieram suas reações, suas fugas, seus fechamentos. Você vê a criança que tentou se proteger, o adulto que se armou para não sentir, o coração que se contraiu para continuar de pé. E pela primeira vez não há julgamento, há compreensão. Todt Ceruti lembra que a verdade não humilha, ela liberta. E a libertação começa quando você se permite ser humano sem máscaras orgulhosas que só serviam como escudos. O mundo externo reage, pessoas se afastam, outras se aproximam, situações se encerram por si mesmas. Portas se abrem onde antes só havia paredes. Não é magia teatral, é coerência energética. Ao mudar por dentro, você passa a vibrar em outra frequência de escolhas. Aquilo que antes fazia sentido agora pesa, aquilo que parecia impossível começa a se insinuar como caminho real. O sinal de 6-7 acompanha esse processo como farol silencioso, lembrando que o que cai não é perda, é liberação do que nunca foi seu em essência. Há momentos em que o medo volta com força. Medo de não dar conta, de enlouquecer, de perder tudo o que conhece, de se afastar daqueles que ama. Esse medo é um guardião antigo, colocado à porta do desconhecido para te manter seguro. Mas agora, esse mesmo guardião começa a se revelar como ilusão. Todt Ceruti ensina que o verdadeiro perigo nunca foi a mudança, mas o estancamento. E você percebe que por mais que o medo grite, há uma paz mais profunda que sussurra por baixo dele. E é a essa paz que você começa a se ancorar. Sua relação com o erro muda. Você entende que os caminhos tortos também te trouxeram até aqui. Que quedas ensinaram o que teorias jamais entregariam. Que os desvios foram mestres disfarçados. A culpa começa a perder o domínio, substituída por responsabilidade lúcida. Responsabilidade não como peso, mas como poder de escolha consciente. O sinal de 6-7 funciona como espelho que mostra não só o que doeu, mas também a força que nasceu das dores atravessadas. Seu corpo se torna livro. Tensões guardadas em músculos antigos se desfazem quando emoções presas encontram saída. Lágrimas chegam sem motivo aparente, risos inesperados surgem, suspiros longos lavam algo invisível. Nada disso é fraqueza, é descompressão.
Todd Gerhut fala de alquimia interior, e alquimia sempre envolve dissolução antes de qualquer nova forma surgir. O líquido precisa abandonar a forma do recipiente para assumir outra. E é nesse ponto fluido que você se encontra agora. Você começa a questionar narrativas coletivas que aceitou sem examinar. Percebe como muitas ideias sobre quem você deveria ser foram impostas, ensinadas, repetidas, até parecerem suas. Agora, algo dentro de você devolve essas vestes e pede algo mais autêntico, mais alinhado, mais verdadeiro. O sinal de 6-7 não dita o que pensar. Ele apenas rompe com o automatismo, forçando a consciência a despertar de um transe longo e sutil. O silêncio entre os pensamentos passa a ser familiar. Você descansa ali, não porque tenha encontrado todas as respostas, mas porque já não tem pressa de encontrá-las. Há uma confiança nova que não depende de garantias externas. Todd Gerhut ensina que a sabedoria real nasce dessa confiança, da capacidade de permanecer presente mesmo diante do desconhecido. O coração aprende a ouvir algo mais fundo do que a mente agitada. E essa escuta muda completamente a forma como você caminha. O sinal de 6-7 se transforma, então, de mistério ameaçador em companheiro de jornada. Ele deixa de ser apenas símbolo e passa a ser processo vivo. Não representa uma verdade sombria externa, mas a coragem de olhar para as sombras internas sem fugir. E ao fazer isso, você descobre que a escuridão nunca foi ausência de luz, mas luz não reconhecida. Partes suas que ficaram no escuro começam a voltar para casa, trazendo consigo talentos, sensibilidades e forças que estavam adormecidas. O amor próprio ganha novo significado. Ele deixa de ser frase bonita e se torna prática silenciosa, gesto interno, escolha diária de não se trair. Você percebe que amar a si não é indulgência, é compromisso com a verdade. Todd Gerhut aponta que quem se encontra consigo mesmo para de buscar validação desesperada nos olhares alheios. O vazio que antes buscava preenchimento, fora começa a se preencher de presença. E essa presença muda a forma como você se coloca no mundo. Há instantes de profunda solidão. Não a solidão de abandono, mas a solidão sagrada de quem se encontra consigo sem ruídos. Ela pode assustar, porque ali não há distrações, não há máscaras, não há personagens. Existe apenas você diante de você. O sinal de 6-7 intensifica essa experiência porque retira apoios falsos. E no meio desse vazio, você descobre algo inabalável. Há um centro em você que nunca foi tocado pela dor, pelo medo, pela culpa. Um núcleo silencioso e luminoso que sempre esteve intacto. A vida cotidiana continua, mas você não é mais o mesmo dentro dela. Pequenas atitudes mudam. Respostas automáticas deixam de acontecer. Palavras antes engolidas encontram voz. Limites escondidos começam a ser colocados. Não há estrondo, há coerência. Essa coerência traz perdas e ganhos, fecha ciclos e abre outros, mas acima de tudo, traz dignidade interna. Todd Gerhut ensina que a verdade, quando aceita, reorganiza toda a existência ao seu redor. Você começa a perceber que o sinal de 6-7 não é evento único, é linguagem. Ele fala através de coincidências, repetições, encontros marcados por um sentido que vai além do acaso. Cada vez que esse símbolo surge, ele não aponta para fora, mas lembra você de olhar para dentro. E a cada olhar, algo novo se revela. Uma camada cai, um medo se dissolve, uma força desperta. O coração aprende um novo ritmo. Já não corre para fugir, não se endurece para suportar, não se esvazia para caber. Ele se expande. Sente mais, percebe mais, vibra mais. Isso pode doer no começo, porque sentir intensamente inclui tocar feridas antigas. Mas, ao mesmo tempo, é esse sentir que devolve a vida ao corpo e sentido à existência.
Todt Jehuti ensina que a sensibilidade não é fraqueza, é porta para uma consciência mais ampla. Você olha ao redor e percebe que tudo sempre tentou te ensinar algo. Dores, encontros, atrasos, perdas inesperados, nada foi inútil. O sinal de 6-7, com sua presença insistente, apenas alinhou esses significados como quem junta pontos aparentemente soltos até formar uma constelação. E ao ver o desenho, você entende que a jornada sempre teve direção, mesmo quando você acreditava estar perdido. Há uma sensação de gestação interna. Algo está nascendo e ainda não tem forma. Você sente, mas não sabe explicar. Essa não explicação deixa a mente inquieta, mas alimenta o coração. Porque o coração reconhece processos que ainda não chegaram ao plano das palavras. Todt Jehuti convida você a permanecer nesse intervalo criativo, onde o velho já não serve e o novo ainda não se revelou por completo. Você passa a honrar suas cicatrizes. Elas deixam de ser sinais de fracasso e se tornam marcas sagradas de passagem. Cada dor atravessada conta uma história de sobrevivência. Cada queda contém uma semente de sabedoria. O sinal de 6-7 relembra essas marcas não para reabrir feridas, mas para mostrar a estrada percorrida e a força acumulada. E ao reconhecer essa força, você percebe que está mais preparado do que imagina para o que ainda virá. O eu que você acreditava ser se mostra pequeno demais para conter tudo o que você é. Identidades rígidas começam a se dissolver. Você deixa de se definir apenas por papéis, conquistas ou fracassos. Algo mais amplo se apresenta. Uma consciência que observa, aprende, transforma e segue. Essa consciência é a morada de Todt Jehuti em você. Não como figura externa, mas como princípio de sabedoria que desperta de dentro. As perguntas se tornam mais importantes que as respostas. Você já não busca conclusões rápidas, prefere a profundidade das questões que permanecem. São essas perguntas que te movem, que te ampliam, que te deslocam dos lugares onde você estagnaria. O sinal de 6-7 mantém essas perguntas vivas, girando como planetas internos, gerando gravidade que puxa tudo ao seu redor para um novo centro de significado. E mesmo sem conclusão, há uma certeza: o processo continua. Não há retorno ao antigo estado de adormecimento. Algo se abriu, algo despertou, algo começou a caminhar por conta própria dentro de você. O sinal de 6-7 segue pulsando como o batimento que marca o ritmo dessa jornada. Nada está fechado, nada foi plenamente revelado. Você permanece no meio do caminho, no coração da espiral, sentindo, respirando, permitindo, sabendo silenciosamente que a transformação já está acontecendo. Mesmo que a mente ainda não consiga compreender tudo o que se move por baixo da superfície. Você segue porque algo em você já disse sim antes mesmo que a mente percebesse. Há compromissos silenciosos feitos entre a alma e o infinito. Acordos antigos que não passam pela lógica, mas se revelam na forma de intuições insistentes. Todt Jehuti fala que o despertar raramente é confortável, porque ele desorganiza tudo o que era sustentado por mentiras internas, mas é verdadeiro como a respiração que volta depois de um longo mergulho. O sinal chamado de 6-7 age como esse ar que entra sem pedir licença, e quanto mais você tenta controlar o processo, mais ele lembra que controle é apenas uma história que você contou a si mesmo para não sentir. Há dias em que tudo parece pesado demais e outros em que uma leveza estranha toma conta sem explicação. Você percebe como emoções vêm em ondas e já não tenta reprimi-las com a mesma força de antes. Raiva antiga encontra voz, tristeza guardada escorre pelos olhos, alegria inesperada visita seu peito sem motivo aparente. Nada é linear, nada é estável, e ainda assim, há um sentido profundo se desenhando.
Toth Jehuti ensina que a transformação não acontece em linhas retas, mas em espirais que voltam ao mesmo ponto com um novo nível de consciência. Então, você se vê revivendo temas antigos, mas agora os enxerga de outra forma, como se a mesma paisagem tivesse sido iluminada por outra luz. O mundo parece conspirar para te colocar frente a frente com o que estava pendente. Conversas se alinham, memórias reaparecem, encontros reabrem capítulos que você acreditava encerrados. Não há castigo nisso. Há precisão. A vida não te devolve ao passado para te aprisionar, mas para libertar o que ficou congelado lá. O sinal de 6-7 toca essas zonas congeladas do coração e as descongela lentamente, permitindo que sentimentos aprisionados voltem a circular. E quando isso acontece, a dor dói diferente, como ferida que finalmente recebe ar depois de tanto tempo abafada. Você passa a se perceber como observador e personagem ao mesmo tempo. Parte de você vive a cena, sente, reage, se abala. Outra parte assiste tudo com uma clareza quase silenciosa, sem julgamento, apenas presença. Essa parte é a consciência que desperta. Toth Jehuti chama esse ponto de olhar interior, onde você deixa de ser apenas o enredo e passa também a ser quem lê o livro. É nesse lugar que o medo perde um pouco do poder, porque você percebe que, por mais intensas que sejam as tempestades, há algo em você que permanece intocado no centro. As máscaras começam a pesar. Aquelas versões criadas para agradar, para se encaixar, para evitar conflitos, para conquistar amor à força, começam a se desfazer por cansaço. Já não há energia para sustentar personagens que não refletem o que você realmente sente. Surge a pergunta que ecoa fundo: quem eu sou quando não atuo? O sinal de 6-7 não responde. Ele aprofunda a questão, abre o espaço para que a resposta nasça de dentro, sem pressa, sem formas prontas. E enquanto essa resposta amadurece, você vai se despedindo de papéis antigos com gratidão e dor ao mesmo tempo. Há noites em que o silêncio se torna espelho. Pensamentos diminuem, ruídos externos perdem importância e, de repente, você se encontra diante de si sem distrações. Às vezes esse encontro é belo, às vezes é desconfortável. Você vê as partes que tentou esconder, os desejos que não admitiu, as feridas que negou. Toth Jehuti lembra que olhar a própria sombra não é se condenar, é se recuperar por inteiro. A sombra é apenas o que não recebeu amor suficiente para se mostrar. E agora, lentamente, você começa a oferecer esse amor a si mesmo. O corpo acompanha o processo. Sono que muda, fome que oscila, sensações estranhas que vêm e vão. Como se o corpo estivesse sendo reorganizado por dentro, ajustado para sustentar uma nova forma de existir. Às vezes, há cansaço profundo, como se carregasse séculos nos ombros. Outras vezes, há uma energia viva que surge do nada, como nascente que se abre. Toth Jehuti aponta que o corpo é o livro mais honesto da alma. Ele registra tudo o que a mente tentou esquecer. O sinal de 6-7 conversa diretamente com esse livro, relendo capítulos antigos para reescrevê-los com consciência. Você começa a perceber que muito do que chamava de verdade era apenas costume, crenças passadas adiante, padrões familiares, ideias repetidas tantas vezes que se tornaram invisíveis. Agora, essas estruturas tremem, perguntas brotam. Por que acredito nisso? Quem me ensinou isso? Isso realmente é meu? Essas perguntas não são rebeldia vazia, são parto de si mesmo. Toth Jehuti ensina que o conhecimento verdadeiro nasce quando a alma se vê e não quando acumula respostas alheias. O sinal de 6-7 provoca exatamente esse ponto de ruptura entre o herdado e o autêntico. As relações mudam de sabor.
Laços que se sustentavam por medo ou dependência começam a se mostrar frágeis. Outros laços, mais silenciosos e verdadeiros, ganham força. Você percebe como tentava ser amado ao custo de se abandonar. E como agora esse preço se tornou alto demais para continuar pagando. Não há necessidade de conflitos externos para que mudanças aconteçam. Muitas vezes, elas nascem por dentro, em decisões silenciosas que reorientam o caminho. O sinal de 6-7 funciona como bússola que aponta não para fora, mas para o centro do peito. Há momentos de profunda sensibilidade em que o mundo parece mais vivo. Cores, sons, toques e presenças ganham intensidade. Coisas simples comovem, palavras comuns tocam fundo, pequenos gestos carregam universos. Isso não é fragilidade, é abertura. O coração que estava protegido demais começa a sentir novamente, e sentir inclui tanto dor quanto beleza. Todt Cehuti lembra que o coração anestesiado não sofre, mas também não vive. A reanimação do sentir pode doer, mas também devolve o sabor da existência. Em meio ao processo, você percebe o quanto se afastou de si, tentando ser o que esperavam. Descobre quantos sonhos deixou de lado por medo, quantas vontades silenciou, quantos limites permitiu que fossem atravessados. Esse inventário não serve para culpa, serve para despertar dignidade. O sinal de 6-7 aponta para essas renúncias invisíveis e te convida a retornar para si com mais respeito. Você compreende que amar aos outros sem se abandonar não é egoísmo, é equilíbrio. Há uma força suave surgindo, diferente de qualquer esforço que você já fez. Não é bravura barulhenta, é coragem quieta. É a disposição de permanecer com o que sente sem fugir, de encarar o que aparece sem se trair. Todt Cehuti chama isso de maturidade da alma, quando o buscador deixa de perseguir milagres e passa a honrar o processo. Essa força sustenta você nas horas em que tudo parece confuso, lembrando que a confusão também é fase da clareza que se aproxima. O sinal de 6-7 começa a se revelar como espelho que mostra não apenas o que dói, mas também o que sempre esteve íntegro. Você descobre talentos que escondeu por medo do julgamento, intuições que abafou para não parecer estranho, sonhos que diminuiu para caber em moldes pequenos. Agora essas partes começam a pedir espaço novamente, não com exigência, mas com firmeza. E ao reconhecê-las, você sente um sentimento esquecido, pertencimento a si mesmo. Você passa a honrar o ritmo do seu próprio caminho. Já não se compara com o tempo dos outros, com as conquistas alheias, com os modelos externos. Compreende que cada alma tem um tempo, uma dança, uma geometria. O sinal de 6-7 traz essa consciência de ritmo interno, como um metrônomo antigo que sempre esteve batendo aí dentro, mas que você não escutava no ruído da pressa. Ao alinhar-se com esse ritmo, uma paz nova surge, mesmo que nada fora ainda tenha mudado. O passado deixa de ser inimigo e se torna professor. Você olha para suas antigas versões com ternura. Reconhece os erros, mas reconhece também a coragem de ter continuado. Entende que fez o melhor que podia com a consciência que tinha. Todt Cehuti ensina que a culpa paralisa, mas a responsabilidade liberta. O sinal de 6-7 abre esse portal para que você atravesse do auto-julgamento para o auto-acolhimento. E dessa travessia nasce uma força que não depende mais de aprovação externa. Há um chamado silencioso para a simplicidade. Coisas complicadas perdem brilho, excessos cansam, disputas perdem sentido. Você começa a desejar presença real, conversas verdadeiras, silêncios partilhados, gestos sinceros. O sinal de 6-7 retira adornos e te coloca diante do essencial. E ali, no essencial, você encontra algo que sempre buscou fora. Um chão interno que sustenta, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. O medo da escuridão interna vai diminuindo à medida que você aprende a caminhar nela.
Você percebe que ali não vivem monstros, mas partes suas que ficaram sem luz. Sentimentos não vividos, dores não choradas, verdades não ditas. Quando a luz da consciência chega, essas partes se transformam. Todt Jehuti revela que a sombra integrada vira potência. Aquilo que antes te sabotava passa a te sustentar quando reconhecido e acolhido. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser campo aberto. Você entende que não precisa prever tudo para estar seguro. Segurança começa a ser sentida de outra forma, como confiança em si e no movimento da vida. O sinal de 6-7 abre essa visão de que não há um destino fixo esperando, mas múltiplas possibilidades que se desenham conforme você se alinha internamente. Não há pressa, não há corrida, há disponibilidade. Ao longo dessa jornada, você percebe que não caminha sozinho, mesmo quando aparentemente está só. Há algo maior que acompanha, sustenta, observa. Não é uma figura distante, é uma inteligência que vibra em cada célula do seu corpo, em cada pensamento que nasce, em cada emoção que se move. Todt Jehuti representa essa sabedoria viva que te atravessa e se revela à medida que você silencia o ruído e escuta o que sempre esteve aí. A vida começa a ganhar outro brilho, não porque se tornou perfeita, mas porque você passou a estar presente de verdade. As mesmas situações ganham novas interpretações. As mesmas dores revelam ensinamentos. As mesmas paisagens mostram detalhes que antes passavam despercebidos. O sinal de 6-7, que antes parecia apenas um enigma, agora se mostra como portal para uma forma diferente de existir, mais consciente, mais inteira, mais alinhada com quem você realmente é. E enquanto tudo isso acontece, sem conclusão, sem fechamento, sem respostas definitivas, uma certeza silenciosa permanece. A jornada continua. Nada terminou. Você está no meio do caminho, respirando, sentindo, permitindo, atravessando camadas. O sinal de 6-7 segue pulsando como batida discreta no fundo do peito, lembrando que algo vasto está em movimento. E mesmo sem entender completamente, você sabe que não é um acaso estar aqui, agora, ouvindo o que ressoa por dentro como verdade antiga que finalmente encontrou voz. O caminho não se fecha aqui, ele apenas muda de respiração. O que foi tocado não volta ao estado de antes, porque a consciência, uma vez ampliada, cria novas margens dentro de você. Todt Jehuti sussurra que o fim é sempre um outro começo disfarçado, e que aquilo que parece silêncio é, na verdade, terreno fértil, onde novas revelações germinam sem pressa. Sinta o eco do percurso, não com a mente, mas com o corpo, que guarda tudo o que viveu sem dizer. Há algo de sagrado no instante após a travessia, quando você percebe que não precisa nomear o que mudou para saber que mudou. A energia se recolhe como uma maré que volta, mas deixa marcas na areia, provando que esteve ali. O sinal chamado de 6-7 não se despede. Ele permanece em estado de presença, como brasa escondida sob as cinzas, pronta para reacender quando o coração estiver atento. É esse brilho interno que agora te acompanha. As perguntas que nasceram não pedem urgência, pedem profundidade. Elas caminham com você, sentam ao seu lado, dormem junto com seus pensamentos mais íntimos. Todt Jehuti ensina que a verdadeira resposta não se apresenta como conclusão, mas como mudança de olhar. E sem perceber, você já está olhando de outro lugar, de outra altura interna, onde antes havia apenas medo e agora existe curiosidade viva. Talvez você sinta uma estranha mistura de paz e inquietação. É o sinal de que algo se move, de que as placas subterrâneas do ser estão se reorganizando. Não lute contra isso. A vida encontrou um ponto de passagem dentro de você e decidiu atravessar.
O sinal 67 apenas revelou uma fenda por onde a luz entra devagar, sem espetáculo, mas com uma precisão que não erra. Note como as imagens deste caminho permanecem, mesmo quando tenta esquecê-las. A fresta, o espelho, o labirinto, o chamado. Nada disso foi metáfora vazia. Tudo isso foi linguagem da alma tentando se comunicar com você. Todt Jehuti sempre ensinou por símbolos, porque o coração compreende antes das palavras. E agora, sem esforço, você entende mais do que consegue explicar. Há dores que se soltaram, outras que apenas se moveram um pouco, como se estivessem acordando do sono longo. Não há obrigação de cura imediata. Há autorização para existir como você é, com sombras e claridades convivendo no mesmo espaço. O sinal 67 não exigiu perfeição. Ele apenas levantou o véu, e ver já foi um ato de coragem profunda. Repare como a respiração está diferente, mais ampla, mais consciente, mais sua. O corpo registra passagens de modos que a mente não percebe. Cada suspiro agora carrega o vestígio da jornada, como se o ar entrasse e saísse, levando consigo antigos pesos. Todt Jehuti sussurra nesse fluxo, lembrando que o templo do sagrado sempre foi você. O mundo à sua volta pode parecer igual, mas algo nos ângulos mudou. As mesmas situações agora encontram você em outra vibração, como se o cenário permanecesse e fosse o protagonista que se transformou. Isso não é ilusão, isso é maturidade de consciência. O sinal 67 não te levou para longe, ele te trouxe para mais perto de si. Há memórias novas sendo escritas em silêncio. Não são memórias de fatos, mas de sensações que ficarão no corpo como marcas luminosas. Dias à frente, em momentos inesperados, você se lembrará deste estado, sem saber por quê. Esse é o eco, esse é o rastro. Todt Jehuti chamou isso de recordação viva, aquilo que retorna não porque foi pensado, mas porque foi sentido. Talvez você se surpreenda ao perceber uma ternura surgindo por partes de você que antes eram evitadas. Isso é integração. Nada precisou ser eliminado, apenas foi visto com outros olhos. O sinal 67 revelou não uma ameaça, mas um caminho de reconciliação interna. E essa reconciliação é o primeiro passo invisível de toda a verdadeira transformação. Perceba como as palavras agora se aquietam, dando lugar a uma presença que dispensa explicações. Esse silêncio não é vazio, é continente. Nele, Todt Jehuti se move como sabedoria antiga, que não precisa gritar. É nesse espaço que a semente foi plantada, e o solo já sabe o que fazer, mesmo que você ainda não saiba o nome do que está nascendo. O passado olha para você de outra maneira. Ele deixa de ser carrasco e passa a ser mestre. A linha do tempo se curva e você sente que tudo o trouxe até aqui com uma precisão quase poética. O sinal 67 apenas acendeu a luz sobre esse desenho, revelando que nada foi por acaso dentro da linguagem misteriosa da vida. Agora você sabe que pode voltar a esta experiência sempre que o coração pedir. Ela não pertence ao vídeo, pertence a você. O caminho aberto não se fecha com o término das palavras. Todt Jehuti permanece como presença interna, guia silencioso, não como autoridade externa, mas como voz profunda que habita o seu próprio centro. E se uma frase precisasse guardar tudo o que foi vivido, ela seria simples e incontornável. A porta que se abriu por dentro não sabe se fechar. Guarde isso não na memória da cabeça, mas no lugar do peito onde as verdades repousam. Quando duvidar, retorne a essa imagem. Uma porta aberta, um vento leve, você diante de si. Se ao sentir tudo isso, algo em você deseja continuar caminhando ao nosso lado, permita que esse desejo se manifeste. Deixe seu gesto de apoio brotar como continuidade natural dessa travessia.
Compartilhe para quem também sente o chamado. Escreva o que se moveu em você. Permaneça conosco, inscrevendo-se e permanecendo presente. Não por obrigação, mas porque algo em você reconheceu que esta jornada tem sentido.